E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Muito boa noite a todos, senhoras e senhores. Começa o nosso painel de hoje em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós voltamos a falar sobre política, porque, afinal de contas, este é um ano muito importante para o nosso país, uma vez que nós vamos escolher novos, ou enfim, vamos ter eleições para o governo do Estado, para deputado estadual, para deputado federal, para o Senado e, obviamente, também para a presidência da República. E nós vamos falar sobre um tema que sempre causa muita polêmica, esse eu acho que é o termo certo, sobre, né, que é a questão da gente não contar com um representante em Brasília, já há anos isso, mas temos nomes representando Erechim, eu me refiro a isso, nós, quando digo nós, eu falo de Erechim e região, né? E para tanto nós estamos recebendo hoje o pré-candidato a deputado federal pelo PL, o Marcos Lando, uma figura por demais já conhecida na política, enfim, no meio empresarial de Erechim e da região, e é pré-candidato. Seja muito bem-vindo aqui, boa noite, vamos falar um pouquinho sobre o porquê disso tudo. Boa noite, José de Larude, te cumprimentar e cumprimentar a todos os telespectadores da TV Erechim, que esse espaço é um espaço importante para que as pessoas comecem realmente a fazer uma análise daquilo que poderá ocorrer durante este ano eleitoral aqui. Sim, o que foi que levou o senhor a tomar essa decisão de participar do pleito, enfim? Eu, após ter saído de uma eleição onde eu estava como vice-prefeito, concorrer a prefeito, mesmo não tendo êxito, eu tinha um princípio de que, no meu entendimento, a região aqui do Alto Uruguai tinha que ter uma representatividade. E eu até de início hoje, eu comecei com o objetivo de ser candidato a deputado estadual. E quando eu comecei a visitar alguns empresários, visitar os próprios bairros aqui da cidade de Erechim, para fazer um agradecimento daquilo que tinha ocorrido durante a campanha e aproveitar novamente a oportunidade de agradecer a todos pela receptividade que eu tive durante esta caminhada, e municípios da região do Alto Uruguai, falando desse entendimento que eu tinha e disponibilidade de querer concorrer à Assembleia Legislativa, as pessoas me colocavam o porquê que nós nunca temos um representante na Câmara Federal e dessa grande necessidade, né? Então, nessa caminhada que eu fiz aqui no município de Erechim, na caminhada que eu fiz na região do Alto Uruguai, numa parte da região da produção e na região Nordeste, o entendimento que eu senti que a população realmente quer é que nós tenhamos uma representatividade na Câmara Federal e que isso é muito importante e necessário. Nós estamos com falta disso e as pessoas, nesse entendimento de querer que nós precisamos ter lá um deputado federal, me sensibilizou e eu acabei tendo o entendimento de colocar o meu nome à disposição para ser candidato a deputado federal pela região do Alto Uruguai, região Nordeste e a região da produção. A sua troca de partido indo para o PL influenciou também nisso? Também. Na verdade, a minha troca de partido foi justamente nesta caminhada.
nesta caminhada, qual é o posicionamento que as pessoas me colocavam hoje? Que nós precisamos tanto da necessidade e da urgência de termos um representante que nós não deveríamos ficar fixados num partido político. Nós tínhamos que ter o entendimento de buscar um partido onde, com menos número de votos, possa se ter êxito, né, para que nós possamos nos unir na região e ter esta representatividade lá em Brasília. Não adianta nós corrermos por um partido que precisa de 80, 90 mil votos, e isso já ocorreu com outras candidaturas aqui no nosso município, na região do Alto Uruguai, e aí não se consegue alcançar aquilo que se almeja, ter um representante, um deputado federal. Nessa condição foi quando eu fazia a minha caminhada, as pessoas me diziam: Marcos Lando, independente do partido, nós queremos ter um representante lá em Brasília. E nesta minha caminhada, quando eu estive no município de Trindade, um candidato a deputado estadual, que foi na outra eleição, que não é deste partido, me colocava a situação onde nós teríamos mais possibilidade de alcançar êxito, que seria dentro do PL, né? E até porque hoje nós temos um entendimento que no PL, com 35, 40 mil votos, nós faremos a última cadeira, aonde nos dá a condição de alcançarmos êxito nessa campanha aqui. Porque nós não ficamos sonhando, e não adianta alguém querer sonhar que sai como candidato agora, e nós temos uma grande dificuldade perante aos que estão eleitos lá, porque eles vêm com aquela condição de trabalho de amarrar alguns prefeitos, amarrar alguns municípios com uma merreca de 100 mil reais, mas acabam comprometendo algumas pessoas. Então nós temos um pouco de dificuldade nessa condição, em que nós estamos tentando mudar a mentalidade das pessoas, mas nós sabemos que eles vêm e vão nos roubar alguns votos. A dificuldade é de que eles acabam andando um pouco na nossa frente, com mais municípios em busca de votos, e nós precisamos trabalhar dentro desses municípios da nossa região aqui do Alto Uruguai, região Nordeste, região da produção, nós precisamos trabalhar em buscar o voto local, a representação de quem está aqui na região, né? Para que não votem para os candidatos que vêm aqui em ano eleitoral, dão 100 mil reais, 200 mil reais como emenda, e as pessoas acabam se comprometendo. Então, nesta condição aí, eu acabei vendo que nós podemos fazer um trabalho juntamente com a imprensa, juntamente com uma conscientização com toda a nossa região aqui, que está esquecida hoje. Se nós analisarmos e fizermos um levantamento profundo, nós estamos esquecidos do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui alijados. Nós estamos numa região onde não se fala que vem uma grande emenda, como vai para alguns municípios onde tem um deputado federal que representa aquele município ou que representa aquela região. E nessa condição, nesse sentimento, as pessoas me colocaram: acho que tu tem que ser candidato a deputado federal, tem que buscar um partido na qual com poucos votos possa se eleger, para que nós tenhamos sucesso nessa eleição. Nessa condição também é que eu acabei optando pelo PL. É um partido que foi muito bem recebido. Quero agradecer aqui o candidato a prefeito Cláudio Palhosa, que fomos opositores, e numa questão bem bonita e boa. Nós, de 4 candidatos a prefeito no município de Erechim, nós estamos já 2 unidos nessa candidatura. Isso é uma coisa próspera e uma coisa muito positiva para nós. De onde o senhor tirou esse número, assim, que haveria, digamos, de 35 mil votos, 40 mil votos? São informações de dentro do próprio partido? Informações de dentro do próprio partido e informações baseadas em números das últimas eleições. O pessoal que concorreu pelo PSL, que era o grupo do Bolsonaro, na última eleição, se elegeu um deputado federal com 32.200 votos. Né? Nós temos uma bancada muito forte para concorrer a deputado federal nesta eleição aqui. A projeção é que a bancada, a deputada federal do PL, faça em torno de 900 a 1 milhão de votos. Né? E nós prosperamos que também se tenha êxito com menos de 40 mil votos nesta eleição. Uhum. O senhor tem falado muito, assim, já citou 2 vezes a questão da região Nordeste, da região do Alto Uruguai e da região da zona da produção. Né? Isso aí é estratégico ou o senhor realmente tem visitado esses locais e tal? Não é uma questão estratégica não, hoje. Se nós analisarmos aqui qual é o deputado que nós temos aqui da região do Alto Uruguai, hoje da região Nordeste, é o deputado Paparico Bach, que é do PL,
que está fazendo a dobradinha comigo. Sim, mas ele é do Estado, né? Ele é candidato a deputado estadual, mas faz a dobradinha comigo. Sim, claro. O que é que nós precisamos? Nós não podemos sair ao léu de mãos abanando para fazer campanha. Nós precisamos ter um acompanhamento em alguns momentos. E o deputado Paparico Bach tem andado comigo na região, toda ela na região Nordeste. Nós andamos em Saranduva, Tupanci, Santo Expedito, São João da Ortiga, Massimiliano, Machadinho. Nós temos caminhado naquela região. É uma região que o deputado representa. Hoje mora aqui em Erechim o deputado Paparico, também representa a região do Uruguai. Mas eu não estou andando numa campanha solo, estou andando acompanhado de um candidato já eleito. Isso dá uma condição de dizer que eu vou na região Nordeste e vou ter uma dobradinha com um deputado que fez muitos votos lá e que eu estou acompanhando ele. Nós teremos êxito em voto naquela região, porque nós não podemos ser medíocres e achar que nós vamos nos eleger só na região do Uruguai. A região norte aqui, ela não é só a região do Uruguai, ela pertence à região Nordeste e também uma parte da região da produção. Se nós olharmos, algumas pessoas também quando me falam da região Nordeste, mas a região Nordeste, ela não tem conhecimento, eu há mais de 30 anos, eu vou todos os meses para a região Nordeste, porque eu sou casado com uma filha de Massimiliano de Almeida. Então eu estou fixado também naquela região. É uma região que eu caminho por Machadinho, por Massimiliano, por São João da Ortiga, por pai e filho, mesmo fora de época de eleições. Tenho muito conhecimento naquela região. E fazendo a dobradinha com o deputado Paparico Bach, tenho certeza que os votos que talvez faltariam aqui na região do Uruguai, nós vamos almejar na região Nordeste. Tenho caminhado na região da produção e lá, na verdade, é que se fixou a minha candidatura a deputado federal. Foi na região da produção. Quando tinha este levantamento e a necessidade de que as pessoas me pediam para ser candidato a deputado federal, que é uma falta muito grande para cá e para a região Nordeste, e que se concretizou lá na região da produção. As pessoas me dizendo que também existia necessidade e aonde lá sim nós trabalhamos em cima de números, em cima de cálculos, em cima daquilo que nós acreditamos que pode se concretizar sim numa eleição para deputado federal. Se critica muito que alguns parlamentares aparecem só em época de eleição, o que não deixa de ser parcialmente ou quase integralmente verdadeiro, né, em alguns casos, ou na maioria dos casos. Agora, essa faceta aí, eu não sabia que o senhor tem uma ligação, ou seja, está presente na região Nordeste, não só em período de 4 em 4 anos. Né? Isso aí conta muito. Com certeza, eu tenho colocado há mais de 30 anos. Eu cheguei a andar na região Nordeste quando se fazia a ligação asfáltica de Viadutos a Marcelino, na época que era estrada de chão. Eu já caminhava por aquela região ali, né, todos os meses. Então eu tenho uma ligação, uma amizade muito grande lá, converso bastante de política com as pessoas, tenho bastante ligação com empresários, agricultores, né, é um conhecimento que hoje me traz um avantajado a poder dizer, eu não sou só representante da região, porque eu podia vir aqui e dizer para as pessoas que nos assistem, eu sou representante de Erechim e da região Alto Uruguai, não. Eu sou representante de Erechim, região Alto Uruguai, região Nordeste e uma parte da região da produção. Porque nós não vamos conseguir obter êxito se nós pensarmos só no município de Erechim, na região Alto Uruguai. Nós precisamos também buscar votos na região Nordeste. É uma região que hoje tem uma grande necessidade também de ter um representante hoje. Né? Ela está também bastante abandonada. Mas ela já esteve até mais abandonada outrora, e eu me lembro muito bem aí que houve até uma campanha de tentar se divorciar, vamos dizer assim, do estado do Rio Grande do Sul. Aquela foi uma jogada de marketing, né? E que acabou dando certo, porque dali saiu a 470 depois, coincidência ou não, mas saiu a ponte do Barracão, com o deputado, com o ministro dos Transportes, o Odacir Klein, né? O Brito era o governador, né? Então teve várias coisas que fecharam, e hoje se fala muito, tenho conversado com algumas pessoas da região, que a região, ela antigamente conhecida como a Volta da Fome, né? Ela ganhou um novo impulso, né? E talvez com uma representação parlamentar em Brasília possa ganhar um impulso redobrado. Com certeza. Hoje, tu veja bem, hoje um deputado federal, ele atende emenda individual.
Emenda individual que ele pode fazer da forma que ele quiser, do jeito que ele quer, é claro, dentro da lei. Ela tem que ser utilizada dentro da lei. Mas 16 milhões e meio de reais, 65 milhões em 4 anos. Nós fizermos um levantamento de quanto vem para o município de Erechim ou quanto vem para a região do Alto Uruguai, quer dizer, nós estamos pedindo esmola praticamente para os deputados. Eles vêm aqui, dão 100 mil, 200 mil, algum que outro dá até 1 milhão, e acabou vindo 1 milhão para Erechim, mas nós temos exemplos de deputados que para o seu município chegaram a colocar 12 milhões de reais. 12 milhões de reais para o hospital. Eu tenho conhecimento da necessidade do Hospital Santa Terezinha. Eu fui vice-prefeito, eu andei dentro do hospital. Eu sei o quanto nós colocamos lá, mais de 40 milhões de reais durante 4 anos. Se nós pedirmos para que algum deputado coloque 10 milhões de reais aqui no município de Erechim, nós não vamos conseguir. Agora, se nós tivermos um deputado que conhece das dificuldades da região, que sabe daquilo que nós precisamos para atender Erechim e atender a região Alto Uruguai, e houver necessidade de colocar 5 milhões ou 10 milhões de reais, se eu estiver representando a nossa região aqui, lá em Brasília, eu colocarei. Porque eu sei que é uma necessidade básica que precisa hoje. Nós temos essa dificuldade, o deputado tem dinheiro e o dinheiro não vem. As pessoas vêm aqui, colocam 100 mil reais e vão para a imprensa tirar uma fotografia dizendo nós estamos ajudando o município de Erechim. Mas que ajuda é essa de 100 mil reais, de 200 mil reais? É um afronto para a população da nossa cidade. E esse é um momento especial, um momento importante que as pessoas precisam, neste ano eleitoral, fazer esta análise. Precisamos trabalhar independente de quem seja o candidato, mas que o candidato da região nossa aqui do Alto Uruguai seja o que esteja representando lá em Brasília. O pior de tudo, quando se fala em 65 milhões de reais em 4 anos, nós temos um orçamento que é fora a emenda individual, que é o orçamento da bancada. O orçamento da bancada do ano passado foi de 240 milhões. Se nós olharmos os últimos 4 anos, foi quase 1 bilhão de reais. Quase 1 bilhão de reais. Esse orçamento é discutido entre os deputados. Aí eu não vi nenhum deputado que está lá em Brasília defender a região do Alto Uruguai. Eu cheguei a estar numa ocasião, numa reunião da bancada gaúcha. Eu estive lá quando se discutiam valores, levando nós levamos inclusive um livro. Estávamos eu, o secretário da Saúde e o diretor do hospital, visitamos todos os gabinetes de todos os deputados aqui do Rio Grande do Sul. Entregamos o livro, fizemos um pedido de dinheiro para o Hospital Santa Terezinha. A gente sempre é bem recebido quando está lá em Brasília, mas o problema do bom recebimento não adianta se tu não ganha o dinheiro. O que nós precisamos é alguém que coloque o dinheiro. E na reunião da bancada gaúcha, houve um deputado que levantou-se e disse do nosso presídio aqui de Erechim, que ele arriscava dizer que o presídio de Erechim é o pior presídio do Brasil. E realmente é. Realmente, se nós olharmos onde ele está localizado aqui no centro de Erechim, a segurança que existe hoje para o nosso presídio, quer dizer, não dá condições até para quem trabalha lá, é difícil hoje para ter segurança. Imagine também para nós aqui da população de Erechim. Eu tinha o entendimento que naquele momento a bancada gaúcha se sensibilizasse e colocasse daqui a pouco um valor para que o presídio tivesse um alavanque depois junto ao governo do estado, na parceria público-privada, mas que viesse um valor da bancada gaúcha para que se conseguisse solucionar isso. Infelizmente não veio. Por quê? Porque lá os políticos, o que eles fazem? Uma divisão entre eles para a região deles. Cada político que está lá defende a sua região. E esse sentimento que nós precisamos trazer para a população de Erechim, para a população da região Alto Uruguai, para a população da região da produção. Nós precisamos ter alguém que nos defenda, que nos coloque, nos avive junto ao governo do estado, do Rio Grande do Sul, junto ao nosso estado, junto ao governo federal. Que tenhamos alguém que olhe para a nossa região, que olhe para a nossa cidade. Nós temos alguns exemplos aqui que precisam ser resolvidos hoje, que não se resolve porque nós não temos alguém que diga lá em Brasília, eu represento a região do Alto Uruguai. Nós não temos esse representante. E essa dificuldade cada vez se concretiza mais. Então, é um momento muito especial que cabe agora à população de Erechim, cabe à imprensa, cabe aos políticos fazermos um trabalho, mostrarmos para as pessoas os números, e esses são números, não é que o Marcos Lando vem aqui e fala, as pessoas podem entrar no Google e pegar as informações de quanto é de emendas individuais que o deputado tem,
quanto é o orçamento da bancada gaúcha e quanto de dinheiro vem para a nossa região, o que os deputados nos representam aqui. Então, essa dificuldade que nós temos aqui, nós precisamos e podemos resolver com o quê? Com o voto na urna no dia da eleição, em termos de uma representação aqui da nossa região. Não é segredo para ninguém, e eu não quero falar mal de prefeito nenhum, mas não estou falando dos atuais apenas, voltando aí há vários anos, eu também faço parte do mundo político através do jornalismo há muitos anos, então para mim não é nenhuma novidade, eu já vi muita coisa. Eu não sei até que ponto realmente os prefeitos da região, vou falar dos prefeitos da AMAL, eles realmente têm interesse na hora H de fechar com um nome para dar suporte. Eu ouço alguns programas de rádio patrocinados por prefeituras e tal, e não é muito incomum se ouvir o prefeito falar: queremos agradecer ao deputado Odi, que nos conseguiu um distribuidor orgânico, que nos conseguiu uma verba de 100 mil, 50 mil, né? Como o senhor disse, é muito pouco, né? Será que os prefeitos têm a noção, digamos assim, da força que eles têm, tanto para eleger quanto para deseleger um representante, que é um termo meio, é um neologismo aqui mesmo, né? Para não eleger um parlamentar genuinamente nosso, que poderia, aí sim, quem sabe, ao invés de tu ganhar uma máquina, um distribuidor orgânico, tantos mil reais, tu vir a ganhar bem mais. Mas esse sentimento, Odi, que eu tenho sentido... Eu sei que o senhor não vai falar, porque o senhor também precisa dos prefeitos, mas os prefeitos acho que poderiam ajudar bem mais. O que eu tenho sentido muito como positivo, um sentimento da população, que quando a gente tem conversado com eles, eles têm visualizado da necessidade de, neste momento aqui, neste ano, nós realmente votarmos os candidatos daqui. Isso tem me deixado muito feliz. E um outro sentimento que eu tenho percebido durante a minha caminhada, em alguns municípios que eu estive me reunindo com algumas pessoas, que elas estão tendo a ideia, independente de partido político em termos da representatividade. Eu já estive numa reunião, esses dias no município, com um grande empresário, levantou-se, e lá estava o presidente de um outro partido, que não era do nosso, presidente da Câmara, levantou-se, pediu a palavra no final da reunião, abriu o voto em meu nome e disse que ele não era do meu partido, mas que ele me conhecia como político de Erechim, me conhecia como empresário e sabia da minha pessoa, e já estava colocando inclusive o presidente da Câmara, que não era do nosso partido, nós podemos falar isso aqui abertamente, sem citar nomes, que ele não votaria mais para candidato de Porto Alegre como ele tinha feito a vez passada. Ele disse: votei para um deputado de Porto Alegre, nunca mais apareceu durante os 4 anos aqui, não mandou nada para a nossa região, e votei porque algumas pessoas, líderes dos partidos, haviam me pedido. Nós temos que acabar com isso aqui na nossa região. Então, esse sentimento da população, que tem me deixado assim, com um pensamento positivo, que nós possamos ter uma modificação nessas eleições aqui, né, Odi? As pessoas estão colocando para os políticos que talvez nós não podemos andar naquela questão de comprometimento do partido por uma questão de uma emenda de 100 mil reais. Nós precisamos ter uma representação nossa daqui, independente de partido político. Isso que eu acho que está sendo muito positivo, andado no boca a boca, na palavra das pessoas na nossa região aqui do Alto Uruguai. Quero deixar bem claro, mais uma vez, que, digamos, se eu também fosse prefeito, obviamente, e recebesse como dirigente de um município uma máquina ou uma destinação de uma verba, eu também teria, digamos, a gentileza de agradecer e tal. Mas isso não precisa representar, assim, escancaradamente, ou enfim, um apoiamento total, né? Isso. Né? A figura A, B ou C, até porque tem prefeituras que recebem não de um parlamentar só, recebem de vários parlamentares. Daqui a pouco o chefe do executivo do município X vai ter que fazer campanha para 5, 6. Isso aí. Né? De fora e tal. E os números estão aí, históricos, né?
quase 50% ou até mais de 50% dos votos, tanto a estadual quanto especialmente a federal, eles acabam indo para candidatos de outras regiões que aparecem muito tempo depois. Eu me lembro até hoje que houve um candidato que se postou no início no início da Transbrasiliana ali, da BR-153, que ela não inicia bem lá. Acho que o senhor tem até uma empresa ali, sim, né? Bem no início. Né? Então, mas na parte não asfaltada, né? E eu me lembro muito bem, não vou dizer o partido, nem o nome e tal, ele dizendo que aqui nos próximos anos não estaria mais aquele pó, aquelas pedras e tal, que haveria asfalto. Já se passaram aí, olha, quase 20 anos ou 16 anos, né? E ao que me consta aí, ao menos não tenho passado muito lá, mas eu não ouvi falar mais nada. Não, as coisas não acontecem, né, Odi? Fora da representatividade de um deputado aqui da região, de falar a mesma língua das nossas pessoas. Porque o deputado ele não está lá só atrás das emendas parlamentares para colocar aqui na região, atrás da emenda da bancada. Ele pode ter muita representatividade lá. Existem muitos projetos a serem colocados nos ministérios fora das emendas. Então essa questão de arrumar uma máquina para o município, isso é uma questão que nós vamos trabalhar em todos os municípios. Arrumar e tentar fazer um projeto, a própria ponte do Rio Tigre, se não se faz pelo governo do estado, arrumar, ir na Secretaria, ir no Ministério da Infraestrutura e conseguir verbas e condições para que as coisas aconteçam aqui na nossa região. E não acontece. Nós temos uma representatividade lá que possa responder empresarialmente. Alguém que esteja lá, e quando uma empresa precisar de um financiamento do BNDES, tem um deputado lá, tem alguém que tu possa chegar lá que te acompanhe no BNDES, tem alguém que tu possa chegar lá que te acompanhe no DENIT. Eu tenho colocado e tenho conversado com as pessoas, muitos momentos a cidade de Erechim, por nós sermos um polo industrial aqui, precisa de algumas questões que sejam resolvidas no DENIT. Quando você vai fazer alguma mudança em questão de caminhões, de ônibus, empresas de ônibus que nós temos aqui, de colocação de quarto eixo, precisa de licença do DENIT, precisa de um representante lá em Brasília, que fale a mesma língua que a nossa, que acompanhe os empresários aqui da nossa região, montar projetos com agricultura familiar. Os projetos lá em Brasília existem. Nós não temos alguém que está identificado com a nossa região aqui, porque existem projetos de agricultura familiar que são muito melhor planejados em outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, porque eles buscam aquilo que o Ministério da Agricultura proporciona e coloca nos municípios onde eles estão representando. Nós aqui estamos esquecidos, então nós podemos fazer esta ponte, fazer esta aliança entre a região do Alto Uruguai em diversos segmentos, em diversos ministérios, através de projetos, através daquilo que nós vamos representar aqui em nossa região hoje. E isso não acontece no dia de hoje. Como jornalista, eu vou dizer uma coisa aqui que é assim, meio que em termos de figura de linguagem. A função do parlamentar federal, para nós que estamos aqui no interior, especialmente em Erechim e na região, parece que ela é assim uma espécie de a gente vive de emendas, né? No fim, nós nos transformamos ao longo desses últimos 20 ou 30 anos numa espécie de uma grande colcha de retalhos. Um deu um pedacinho que é de emenda, outro deu um outro pedacinho, tu vai costurando e virou isso aí. É preciso entender e compreender os chefes de executivos, os donos de empresas, os empresários, as autoridades, que mais do que um alcançador de emendas, é preciso ter um nome lá dentro do próximo, conhecido, que possa abrir portas, né, junto aos ministérios, autarquias, enfim, empresas, né, que ele possa fazer esse meio de campo mais aproximado, né, facilitando, né, porque é difícil tu pegar um telefone daqui, eu vou falar com o ministro X, ou com o secretário do ministro, o auxiliar dele, mas tendo alguém lá, de repente o espaço encurta. Né? Com certeza. Olha, Odi, eu vejo assim ó, que é tão importante e fundamental a representação lá em Brasília, que eu, deputado eleito, e vou me eleger, no mês de março ou abril, quero colocar um projeto na Câmara Federal. Colocar um projeto de lei na Câmara Federal, para que se implante nos hospitais SUS a energia solar. Em todos os hospitais SUS do Brasil, não só na nossa região, mas é um projeto muito importante e necessário.
Porque nós temos conhecimento, nós já tivemos problema com energia, e é um fato muito agravante em muitos hospitais aqui da região do Alto Uruguai, do estado do Rio Grande do Sul e até do Brasil. O problema de pagamento de energia hoje é um ônus muito grande para os hospitais, né? Eu acho que é um projeto assim fundamental e necessário, que precisa ser feito. Então, alguém que está lá como deputado federal representa também aquilo que você quer para o bem das pessoas. E o bem das pessoas é ter saúde. Saúde você faz tendo condições. Condições, às vezes, tu precisa que elas sejam necessárias em tu tendo verba, tendo dinheiro, tirando alguns ônus. E esse é um projeto que pode tirar ônus de muitos municípios aqui da nossa região, até do estado do Rio Grande do Sul, um projeto que pode ser executado sim, não é utopia. Fazer a instalação de energia solar em todos os hospitais SUS do Brasil pelo Ministério da Saúde é algo que pode ser feito com realidade e que vai tirar um ônus muito grande dos hospitais. Nós precisamos de alguém que esteja lá pensando naquilo que deve ser feito para a nossa região e no bem do nosso estado e até no bem do país. Quem está lá representando a Câmara Federal precisa sim que seja feito isso. E alguns projetos de lei, pense nas pessoas que precisam na maior necessidade. E uma das maiores necessidades hoje, que a gente sabe e acompanha, e eu pelos meus mandatos como vereador, pelo meu mandato como vice-prefeito, eu sei que é esta questão da área da saúde. E é um projeto que pode ser implantado no Brasil e que pode ajudar muito as pessoas que estão hoje com muita dificuldade de administrar os hospitais, aos prefeitos que estão com essa dificuldade nos hospitais do interior da nossa região e que pode ser executado. Se existem 5 bilhões aí para um fundo partidário, eu não sei se gasta isso para implantar nos hospitais, talvez gaste mais, mas é um ministério que tem muito dinheiro e que pode e deve, no momento que tiver esta verba, que seja implantado isso. Acho que vai tirar um grande ônus para os municípios e que é uma coisa muito positiva. Só para reiterar, nós não estamos aqui, não vai nenhuma ofensa, nenhuma agressividade contra qualquer chefe de executivo, contra empresários, enfim, mas a verdade é a seguinte, nós estamos cansados de a cada dia seguinte as eleições vir com a mesma conversinha de sempre. Nós precisamos nos unir. Esse programa, e eu enquanto jornalista, eu quero dizer o seguinte, a nossa preocupação aqui, única e exclusivamente, é defender com que a região Alto Uruguai, a região Nordeste, a região da produção, enfim, esse chapéu do Rio Grande, dá para se dizer assim, tenha um representante com mais raízes vinculadas a nós. Pouco importa se é esse nome, aquele nome ou aquele outro nome, né? O que está na hora de acontecer é o seguinte, é um e depois mais um, é começar a plantar para a gente que possa ter... Vocês já imaginaram se nós estivéssemos no Alto Uruguai, aqui no norte do estado, 2, 3 deputados federais? O que seria? Né? Pensa um pouco nisso, aí compara com emendas depois. Esse é o entendimento que eu tenho e nessa função quero dizer hoje. Eu estou como pré-candidato hoje, né? Nós estamos dando a caminhada, a candidatura só se oficializa lá no mês de agosto. E se por desventura acontecer alguma coisa que eu não sei, porque não se sabe quem serão os candidatos mesmo, eu defenderei candidatura regional. E sendo candidato e alguma pessoa me disser, não vou votar para o senhor, Marcos Lando, independente de qualquer posição, eu vou pedir, e não votando em mim, que vote num candidato aqui da região do Alto Uruguai. Nós precisamos ter essa conscientização e buscar hoje isso, para realmente nós trabalharmos com um projeto de que as coisas possam acontecer aqui para a nossa região. Mudarmos essa ideologia de comprometimento daquilo que as coisas vêm, e não vem aquilo que é de direito nosso, porque o que vem é muito pouco daquilo que nós recolhemos do imposto. A nossa região é uma região produtiva, é uma região industrial, é uma região comercial. O recolhimento do imposto que nós fizemos é igual ao recolhimento que se faz nos outros municípios. Em alguns momentos, em alguns municípios, algumas regiões, um valor maior, mas no mesmo segmento, no mesmo atendimento. E nós não temos essa resposta aqui para a nossa região, como é dada em outras regiões. Então nós precisamos que os próprios partidos políticos tenham um entendimento e desencadeiem a ideia
de que a representatividade daqui vai responder muito mais por nós termos um compromisso, um comprometimento em votar por algum candidato fora da nossa região, porque nos mandou uma emenda de 100 mil reais, porque nos mandou uma máquina. Isso nós vamos conseguir muito mais e melhor nós tendo um deputado aqui da nossa região. O que é legítimo também, eles estão fazendo a parte deles, né? Existe esse modelo de emendas, que eu pessoalmente sou contra. Enfim, deveria se encontrar um outro mecanismo de dividir esse bolo. Com certeza, mas enquanto desta forma, nós temos que aproveitar. Eu acho, Odi, que nós temos a necessidade aqui, nós não podemos pensar no ano de 2023, 2024, 2025, nós temos que pensar no ano de 2050. E nesse pensamento, eu tenho um propósito, como deputado federal, ficar os 4 anos lá trabalhando para que nós possamos fazer a construção de um hospital regional. Nós já tivemos um grande avanço com a Faculdade de Medicina aqui, precisamos avançar em algumas coisas. Esse é um projeto que pode ser trabalhado hoje e eu, quando fui candidato a prefeito, eu tinha já na ideia em mente para que nós possamos buscar dinheiro para a questão da saúde hoje, até na Secretaria de Educação. Por que na Secretaria de Educação para a saúde? Porque nós temos hoje uma faculdade de medicina instalada aqui no município de Erechim, e aonde nós temos os alunos que vão fazer seus estágios, os alunos que vão fazer a sua adaptação durante o plano de faculdade, durante os anos que aí estão, né? Então, na área da educação também pode ser resgatado e trazer algo de dinheiro para o município de Erechim, em função de termos a Faculdade de Medicina. Mas é imprescindível que nós começamos a pensar em termos um hospital regional. A nossa região aqui do Alto Uruguai é muito grande, nós atendemos aqui no município de Erechim muito mais do que os municípios da região Alto Uruguai, são mais de 100 municípios que são atendidos aqui em Erechim, no Hospital Santa Terezinha, e nós precisamos hoje já pensarmos como se tem que pensar em outros segmentos, não em coisas pequenas, em coisas maiores e grandes. E se nós conversarmos isso, tanto com o pessoal da universidade como com empresários, as pessoas sabem e têm esse entendimento. Com o hospital regional, aqui no nosso município de Erechim, ele é fundamental e ele se procede. Talvez não com urgência agora, mas ele se procede para daqui a alguns anos. E nós precisamos de alguém que compre essa ideia, que esteja como deputado e comece a fazer esse trabalho dentro da bancada gaúcha, como aconteceu em outros municípios que se alavancaram depois de uma faculdade de medicina em ter mais hospitais, em trazer mais especialidades, e essa é uma necessidade que também nós temos aqui para o município de Erechim, mas que eu acredito que agora, hoje, com a faculdade de medicina, isso começa a se concretizar. O aumento das especialidades, e que daí vem uma condição de valores melhores para o hospital, onde vai dar a condição de que ele começa a auto se sustentar, mas precisamos também pensar nos próximos anos, naquilo que nós precisamos para o ano de 2030, para o ano de 2040, porque o município vai crescer. A nossa região é uma região produtiva, uma região industrial, tem mostrado pontos positivos aqui para o Alto Uruguai, né? E nós precisamos pensar nisso também. Então, esta ideia do hospital regional é uma ideia que eu vou comprar em Brasília, junto com a bancada federal, e nós precisamos começar a trabalhar nesse sentido também. Hoje. A própria viabilização do curso de medicina passou por Nonoá e Getúlio Vargas também. Isso, e acabou se concretizando aqui. Então nós precisamos que isso não se pare no tempo, que isso se dê, pelo contrário, um grande avanço. Eu conversava esses dias, eu estava numa formatura de medicina no município de Passo Fundo, que a minha sobrinha se formou, estava com o diretor clínico do hospital e ele me disse que o grande alavanco para o município de Passo Fundo foi quando saiu a Faculdade de Medicina. E posterior à Faculdade de Medicina, saiu um hospital, saiu outro hospital, eles têm 5, 6 hospitais lá, eles têm hoje um centro de saúde que nós precisamos começar a estudar para que isso seja implantado aqui no município de Erechim. Mas às vezes a dificuldade para se implantar são dificuldades de ter um representante da Câmara Federal, são dificuldades de trazermos condições. E essas condições se consegue junto a Brasília, se consegue ao governo federal hoje. Nós sabemos as dificuldades que as prefeituras têm, os municípios do interior têm e que muito nos ajudam, porque nos ajudam. Foi aumentado o valor do IH de 200 e poucos reais há 4 anos atrás para mais de 600 reais, então foi um implemento que deu uma força para o hospital para que desse um pouco de condições, mas a gente sabe que a saúde, em muitos momentos, ela é um saco sem fundo.
Ela precisa que tenha condições, que tenha dinheiro, que se mude aquilo que está ocorrendo hoje, que nós não temos muitas questões de alta complexidade aqui no município de Erechim, que isso precisa aumentar para que se dê condições, para que se venha mais dinheiro do SUS para o nosso município, né? Acho que agora, com a faculdade instalada aqui no município, isso nós vamos conseguir solucionar esse que é um dos problemas que existe para nós, mas nós precisamos pensar grande. Nós precisamos pensar naquilo que o município de Erechim, naquilo que a região norte aqui do estado do Rio Grande do Sul representa. Nós somos uma região que não é de 3, 4, 5 municípios. Nós somos uma região de mais de 70, 80 municípios, contando a região Nordeste, contando a região Uruguai e contando a região da produção, contando as pessoas que hoje se ocupam do serviço de saúde aqui no município de Erechim. Então, a implantação de um hospital regional também é fundamental e que ela precisa ter um início. Ela precisa que se dê um pontapé inicial para que as coisas aconteçam. E nós estaremos com essa ideia em Brasília formada para que as pessoas vejam a região norte do Rio Grande do Sul como uma região que precisa ser olhada com outros olhos. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje e já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, estamos de volta, então, em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi, recebendo hoje um dos pré-candidatos, ninguém está falando como candidato aqui, pré-candidato do PL a deputado federal, o senhor Marcos Lando. O senhor foi vereador, o senhor foi vice-prefeito, o senhor foi candidato a prefeito. O que isso dá de experiência para que o senhor chegue aqui e fale assim, me permita a expressão assim, mas de boca cheia sobre essas questões assim, do que nós precisamos, do que nós não precisamos, o que é possível? Isso foi fundamental, é uma questão importante porque, e não que quem não foi nunca candidato a nada e não concorreu, não possa ser candidato, pelo contrário. Sim. Uma questão bem democrática e que todas as pessoas... Fala em termos de experiências. Mas é uma experiência muito positiva, que tu acaba tendo bastante conhecimento das necessidades que precisam para o município, das necessidades que precisam da região e também daquilo quando se procura dificuldade que nós temos aqui em Brasília. Nós tivemos uma dificuldade hoje, para te ver, quando nós entramos, eu e o prefeito Schmidt, nós assumimos o município e nós tínhamos um comprometimento de um TAC com o Ministério Público Federal, uma multa a partir do mês de julho de R$600 mil mês, né? Que estava junto ao Ministério da Saúde. E eu ligava para alguns deputados, até que eram conhecidos meus, daqui da região, que nós tínhamos essa dificuldade, e eles não conseguiam me dar uma solução para que nós pudéssemos resolver essa situação aí. Eu acabei indo a Brasília e liguei para o chefe do ministro, para o chefe de gabinete do ministro de uma outra área, que não era da saúde, mas que era meu amigo particular, que foi inclusive uma das pessoas que agora
tinha me colocado em números o partido onde eu deveria estar e em números a posição de poder me eleger deputado federal, porque ele tinha feito um levantamento. Região do Alto Uruguai, Santa Maria, Vacaria, Passo Fundo e aquilo que nós podíamos almejar aqui no município de Erechim e na região do Alto Uruguai. E a dificuldade de nós conseguirmos, quando precisa que se resolva alguma coisa lá em Brasília, em as pessoas às vezes não te atenderem ou correr. Chegando lá, me recebeu, falamos com o ministro da pasta ligou para o ministro da Saúde. O ministro da Saúde, como estava, e tu sabe que é difícil tu conversar com o ministro, mas eu estava dentro do gabinete do ministro, né? E ele ligou para o ministro da Saúde e disse, eu não vou poder recebê-lo. Mas o meu chefe de gabinete do Ministério da Saúde vai receber o vice-prefeito de Erechim e vai resolver este problema. E fui até o Ministério da Saúde e é um detalhe até que eu falo, porque muitas pessoas dizem, o vice-prefeito Marcos Lantos às vezes não participou da administração. Não, nós caímos num erro de talvez não fazermos divulgação daquilo que era feito dentro da prefeitura hoje. Mas nós participamos muito e nós fizemos muito. A gente sabe daquilo que aconteceu. Agora a publicidade nossa talvez foi um ato falho de não termos publicado tudo aquilo que nós tínhamos feito. E é um exemplo que eu estou dando, porque lá estive no Ministério da Saúde conversando com o chefe de gabinete, me encaminhou para um outro setor, que era o setor que era isso que nós tínhamos como problema, que era na UPA, ali perto do Hospital Santa Terezinha. Fomos lá, expliquei a situação daquilo que nós precisávamos fazer para trazer um documento, de lá no Ministério, porque nós não dessemos continuidade a essa multa de R$600 mil para o município. Fizemos uma reunião, eles queriam nos dar uma cópia de uma ata da reunião. Eu disse, não, eu preciso que saia um documento para mim levar para o Ministério Público Federal em Erechim, para que se sane essa questão da multa de R$600 mil por mês. Fizeram o documento hoje. Isso era pela manhã. Parte da tarde, 4h30 da tarde, eu fui lá, li o documento. Não, esse documento, no meu entendimento, não vai nos liberar de dar continuidade ao processo que lá existe e a multa que começa a se aplicar a partir do mês que vem. Tem que ser modificado o documento. Fizeram reunião, chamaram um jurídico lá, modificaram o documento e até foi engraçado, porque isso eram 4h da tarde, quando eles estavam fazendo a modificação do documento, eles me pediram que eu chegasse às 6 da tarde, era uma sexta-feira. E eu, quando fui 5h30, fui lá e sentei. E aí veio uma moça e me disse, não, vice-prefeito, o senhor ficou marcado para 6 da tarde. Eu disse, não, eu sei que ficou marcado para 6 da tarde, mas eu não quero que venha acontecer de eu chegar aqui às 6 e o pessoal foi embora. Eu quero estar aqui para levar esse documento em mãos para Erechim. E foi o que acabou acontecendo. Trouxe o documento, onde se resolveu o problema, nós não precisamos mais dar continuidade àquela multa de R$600 mil, que era para abertura da UPA 24 horas, e onde se trazia uma grande dificuldade do recebimento do dinheiro. Por quê? Porque na hora que você pede para implantar as coisas, às vezes se implanta, mas tem que saber das dificuldades depois que vai ser a implantação. Existe um valor que tem que vir para isso, para 24 horas, e que estava tendo um grande problema nos outros municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, que não recebiam o dinheiro do governo federal, e estava tendo uma discussão para que se houvesse uma modificação da implantação de horários e dos modelos de UPAs que fossem implantados no município. Ocorreu isso aqui no município de Erechim, que eu acho que foi o primeiro, e depois acabou ocorrendo onde estava se fazendo essa discussão em alguns outros municípios do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Era um custo de mais de R$800 mil, onde tinha que vir mais de R$400 mil do governo federal, onde tinha sido implantado não estava vindo esse dinheiro, aonde tinha sido implantado não estava vindo e não se estava dando condições do governo federal para equipar essas UPAs, e que deram uma grande dificuldade, e nós fomos lá e conseguimos trazer a solução para este problema. Por que nós trouxemos a solução para esse problema? Porque você foi na ponta e você foi buscar alguém que a gente tinha conhecimento e amizade. Veja bem, e que essa dificuldade nós não podemos querer que ocorra, não só na questão da saúde, mas em outras áreas também hoje. Nós precisamos ter alguém que responda por nós. Que outras áreas? O senhor tem falado muito na saúde, aqui o espaço não é muito grande, mas que outras áreas o senhor gostaria de se ocupar também? Eu acho que a questão da infraestrutura é algo muito importante aqui para a nossa região. Nós temos um problema grave hoje que é aqui na ponte do Rio Tigre, uma ponte que tem dado acidentes, uma BR que é estadual, mas que ela pode sim, com uma verba individual de um deputado ou uma verba de bancada,
para que ela seja solucionada e resolvido o problema. E por que não se resolve? Porque um deputado federal não toma peito e não puxa para si a responsabilidade. Ou vocês acham que se um deputado federal disser que vai mandar uma emenda de 1 milhão, que deve custar 1 milhão e pouco para que você faça ali, porque é uma ponte que a extensão dela não é muito grande, e mandar essa verba para a Prefeitura de Erechim para que você faça o trabalho exclusivo naquela ponte aí. Ela está numa RS hoje. Né? Está numa RS, mas a Prefeitura de Erechim vai pedir a licença para o Estado, tendo o dinheiro, uma emenda federal, para que se resolva esse problema. Vocês acham que o Estado vai negar? O Estado não vai negar. Vai dar graças a Deus. Vai dar graças a Deus e vai resolver o problema. E pode ser de uma emenda individual de um deputado. Então a infraestrutura é algo que nós podemos trabalhar muito aqui na nossa região do Alto Uruguai com emenda parlamentar de deputado federal. E nós precisamos aproveitar isso. As emendas de bancada podem sim ser locadas para que possam ajudar e se dar início a alguns asfaltamentos de algumas cidades que não têm asfalto hoje. Porque é muito importante. Esta semana mesmo eu estive em Entre Rios e tu sai de Campinas, tu pega uma parte de estrada de chão e depois tu pega uma parte asfaltada que foi feita, inclusive uma parte pelo prefeito de Cruz Altense. O que vai acontecer? O início que ele cedeu, agora vai acabar em algum momento com muito mais facilidade de que você termine aquele asfalto lá, a ligação de Campinas a Cruz Altense, porque já tem uma parte asfaltada, do que iniciar um asfalto onde não existe nada. Então, o início para que essas obras, para que as coisas aconteçam na infraestrutura é muito importante. Nós precisamos que alguém vá lá e dê o pontapé inicial. Quando as coisas têm o pontapé inicial, elas acabam tendo muito mais força, e foi essa a ideia que o governador colocou quando disse que ia fazer as ligações asfálticas, primeiro, terminar as que estavam iniciadas. E tem ligação asfáltica aqui na nossa região que foram iniciadas por prefeitos com dinheiro da prefeitura. Por que nós não podemos fazer essa infraestrutura com dinheiro da bancada federal? Eu nunca vi algum deputado levantar isso. Então, onde é que está o reconhecimento da nossa região do Alto Uruguai, junto à Câmara Federal, junto aonde realmente tem dinheiro? Nós sabemos as dificuldades dos municípios, e os municípios mal conseguem pagar a folha de pagamento e implementar alguma coisa no município. Como é que eles vão fazer um asfalto, uma ligação asfáltica no município? O próprio município de Erechim tem essa dificuldade. Agora, se nós tivermos alguém que nos representa lá em Brasília, que vá realmente buscar aquilo que é de direito nosso, por aquilo que nós recolhemos de imposto aqui na nossa região, nós podemos dar um início de muitas coisas que hoje não são realizadas. Se eu não me engano, se eu me enganar, me perdoem, mas se eu não me engano, Erechim, Barão de Cotegipe teve uma participação muito forte do município do prefeito Jaime Laco. Isso já lá atrás, eu posso estar equivocado, mas parece que a prefeitura de Erechim andou trabalhando ali também, sim. Não, por isso, é fundamental, né, Odi? É fundamental, mas às vezes tu precisa até agarrar em alguém. Uhum. Aí tu começa, o prefeito, ele impõe uma força dele de talvez ajudar em alguma coisa, mas ele precisa ter um suporte político, ele precisa ter um suporte de onde realmente tem. E aonde tem? Junto à Câmara Federal. Nós temos 2 minutos ainda, o senhor tem saído, o senhor tem feito essas visitações com o deputado estadual ou não? Eu tenho caminhado com o deputado Paparico Bach, aqui quero agradecer, aproveitar essa oportunidade, agradecer a ele, porque ele tem andado comigo em muitos municípios da região Alto Uruguai, muitos municípios da região Nordeste, e quando ele está em Porto Alegre, que ele não pode dar continuidade a esta caminhada comigo, eu tenho andado com alguns assessores dele, em alguns momentos até sozinho, sempre colocando para todos, no município de Erechim e em todos os municípios da região, que nós temos candidatos que representam a região do Alto Uruguai. Como é que é decidido depois, assim, como é que é a definição dos nomes em nível de estado para digamos assim, quem é que vai escolher os nomes? Os nomes a deputado federal vai ser esse. Os partidos. Vai haver uma convenção do partido e tal? Isso, nas convenções partidárias, então todos hoje estão como pré-candidatos nas convenções partidárias. É claro que nós, para darmos caminhada, início à nossa... Mas tem mais gente do que vaga, não? Sim, mas nós, para darmos início a esta caminhada, nós estivemos em Porto Alegre, conversamos muito com o nosso candidato a governador, o Onyx Lorenzoni, né? Mostramos a ideia e o trabalho que nós queremos fazer aqui na nossa região do Alto Uruguai, na região Nordeste. Então nós acreditamos sim que o nosso nome ele será concretizado
hoje como pré-candidato e será efetivado na nossa convenção, mas nós temos que respeitar isso. As convenções partidárias são muito importantes e acho que ali nas convenções partidárias vai ser onde haverá uma grande diminuição de candidatos que hoje almejam concorrer tanto à Câmara Federal quanto à Câmara Estadual. Acho que vai ser uma análise das pessoas, como as pessoas estão fazendo individualmente, os partidos políticos e as pessoas que têm a pretensão de ser candidato irão fazer um levantamento daquilo que eles podem proporcionar na urna no dia da eleição. Isso será muito importante. Eu tenho feito esse levantamento também. Ok. Marcos Lando, pré-candidato a deputado federal pelo PL, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Odi. Um abraço a todos vocês. Uma boa noite. Uma boa noite a todos e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.